Saudações de paz e bem a todos. Continuando o Evangelho. Hoje caiu os laços de família, são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Deu para entender? Vamos ver, né? O que é, né? Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Se você está numa mesma família de um espírito afim seu, na espiritualidade, quando vocês já estiverem desencarnados, vocês tendem a se procurar um ao outro e formar essa nova família espiritual no plano espiritual, se vocês estiverem com as vibrações condizentes. Se vocês dois ou mais espíritos puderem estar na mesma colônia espiritual. Não é? Porque o encarnado tem a falsa percepção de que vai encontrar os seus entes queridos todos na espiritualidade e vão formar uma casinha e vão viver felizes para sempre. Mas acontece que muitas vezes você não tem autorização para entrar na colônia espiritual que sua avó entrou, por exemplo, ou que sua mãe entrou. Aí você coloca pela vida dela, foi uma pessoa caridosa, muito boa, muito simpática, e tudo desencarnou. Para onde que você acha que essa pessoa boa, de verdade, caridosa, que fazia a bondade para o próximo, vai? As suas atitudes são condizentes à dela para que vocês possam se encontrar na espiritualidade? Então vamos ter discernimento, vamos ter razão, vamos pensar, vamos raciocinar. Todos nós vamos nos encontrar na espiritualidade? Sim, um dia. Vai ser logo ao desencarnar? Não, porque as pessoas estão de posições vibracionais diferentes. Né? Pode ser que aquele ente querido que eu gosto muito, se eu gosto dele é porque ele era uma boa pessoa, né? Porque ninguém gosta de pessoa ruim, né? Então se eu gosto dele é porque ele era uma boa pessoa, pode ser que ele esteja mais evoluído que eu, e ele pode ir para um lugar melhor do que eu vou. Né? Agora esse negócio de que nós nos encontraremos é a longo prazo. Porque de fato nós nos encontraremos quando todos nós chegarmos à perfeição. Só que isso é perto ou é longe? Aí que tá, né? Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram com amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão reencarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Quem está cativo é quem está vivo, reencarnado, viu, gente? Porque nós aqui, reencarnados, nós estamos cativos da carne. Então aqueles irmãos nossos que ficaram na radicidade, que são da nossa família espiritual, eles vão querer nos ajudar da onde eles estão. Não quer dizer que eles vão ficar em forma de espírito ao nosso lado, não. Eles vão ficar lá na colônia onde eles se encontram, trabalhando e emanando pensamentos positivos para nós, enquanto nós estamos aqui reencarnados. Né? Os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Está querendo dizer o quê? Essas pessoas que se unem através só de desejo carnal, corporal, elas não são espíritos afins e elas não irão se procurar na erraticidade. Né? A afeição deles é apenas corporal, é passageira. E assim que o corpo desfalecer, esses espíritos não mais sentirão a necessidade de estarem juntos. Não é?
Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais ficam com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indica a simpatia anterior que as aproximou. Por isso disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Vamos lembrar, como que é uma família hoje no mundo de prova de expiação, indo para a regeneração? Normalmente coloca-se um grupo aí, coloca uma família, um seio familiar de 5 espíritos, colocam aí 3 espíritos adversos entre si e 2 espíritos afins, para que esses 2 sejam aí o leme para ensinar os outros 3 como que se deve para evoluir, né? Ou então faz com 2 espíritos adversos e 3 afins. Vai ser mais ou menos nessa tendência, né? Você tem que colocar espíritos aí que precisam de aprender no meio de espíritos que têm a condição de ensinar. Se você colocar apenas espíritos ali perversos que precisam de aprender e não ter ninguém para ensinar, vai adiantar? Não vai, né? A união e a afeição entre parentes, digo, a simpatia anterior que os aproximou. Então, existe aí a prova de que os espíritos contrários, assim como pai e filho, vão ter dificuldade na reencarnação, porque a gente vê muito pai matando filho e filho matando pais, né? Isso aí indica briga do passado. Como a gente já vê aí espíritos super afins que se dão bem desde o início da vida corpórea, né? Então tudo isso aí é justificado pelas vidas anteriores. Por isso diz que uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com os parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que as que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meios de progresso para outros. Então, esses espíritos que, por exemplo, numa família aí, são 5 pessoas, 2 desses espíritos são adversos e 3 são afins. Esses 2 adversos vão ser a ferramenta para que os 3 evoluam mais, e os 3 afins vão ser o exemplo para que esses 2 possam ter alguém para ensinar. É assim que Deus coloca as coisas. É assim que é planejada uma reencarnação. Perdão. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons pelas atenções de deles receberem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. O medo do aumento indefinido da parentela e consequência da reencarnação é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso, os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objeto de sua afeição e que lhes estiveram ligados na terra por diversas maneiras, e talvez pelas mesmas maneiras. Os espíritos eles vão se reencarnando, trocando de posições entre si. Uma hora ele é pai, outra hora ele é filho, outra hora ele vai trocando de posição. Mas os espíritos tendem a reencarnar vida após vida com os mesmos espíritos. Vão mudando aqueles apenas que você aí teve um rancor, um ódio. Aqueles espíritos que você tem dificuldade é que vão tendo que reencarnar mais próximo de você. Mas os outros vão sendo aqueles espíritos que você tem afinidade, né? Imagina se você encarasse num seio familiar que você tem dificuldade com todos da sua família. Não vai dar certo, né? Por isso tem que ser uns ou outros, né? Tem que ter um equilíbrio para que isso aconteça. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a pré-existência da alma e das almas sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos. Não existe entre elas nenhuma ligação anterior.
Gente, tem primo, tem tio seu que você gosta muito mais, às vezes, do que um irmão, do que um pai, de verdade. Muitas vezes você tem dificuldade de lidar com seu pai, mas um tio você o trata como um verdadeiro pai. Como que explicaria essa afeição sem explicação? Somente de vidas passadas, de afeição anterior, né? São pois completamente estranhos umas às outras. O pai é estranho para o filho, e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados alguns personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os seus laços de simpatia. Isso no tocante ao passado quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio antirreencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o processo, pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Está falando aí de quem não acredita em reencarnação, né? Como que você vai explicar então essas afeições? Né? Não tem como. Não acreditando em reencarnação, não tem como explicar as afeições anteriores. Segundo tem elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Não tem como, né? Ficam assim imediatamente separados para sempre, sem esperança de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposos, irmãos e amigos não têm nunca certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Deus não faria isso com os espíritos. Imagina, se você teve uma vida ruim, você vai ficar eternamente preso no inferno? Deus não age dessa forma, né? Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e sua felicidade. Mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, a perpétua solidariedade entre os encarnados e desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro do além-túmulo. O nada, segundo a doutrina materialista. A absorção do todo universal, segundo a doutrina panteísta. A conservação da individualidade com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja, e a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte, e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, há a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e é isso os que constituem a verdadeira família. Alguma dúvida, deixe nos comentários. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo. Se gostarem, cliquem em gostei. Se não gostarem, cliquem em não gostei. Né? Que o Senhor Jesus possa nos ajudar, que nós possamos nos reencontrar no futuro. Fiquem em paz, meus irmãos. Que assim seja.